Oi, o meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu vou falar das séries que eu pretendo finalizar em 2022. Bora falar de livros? Bom, você deve ter assistido meu último vídeo. Eu falei das séries que eu finalizei em 2021 e foram 10 séries finalizadas. Fiquei bastante feliz com o resultado. Vou deixar aqui nos cards o link se você ainda não assistiu. Mas leitor de séries sempre tem alguma série pendente. E então hoje eu vou trazer para vocês aquelas que eu pretendo concluir em 2022. Se eu vou conseguir ou não, aí é assunto para um próximo vídeo. As duas primeiras séries eu não vou falar muito delas porque eu já trouxe em vídeos de metas desse ano. Então quem me acompanha sabe que eu já sinalizei que eu pretendo finalizar essas séries. O primeiro deles é Mistborn. Esse aqui é o terceiro livro da primeira era de Mistborn. É publicado pela Leia, do Brandon Sanderson. Infelizmente a editora abriu mão dos direitos do autor, então tá difícil encontrar esses livros, mas eu quero muito ler porque é um mundo fantástico que o autor criou aqui e eu preciso finalizar, por isso já coloquei em meta de leitura. O mesmo vale para Uma Conjuração de Luz, da Victoria Schwab, publicado pela Record, é o terceiro livro da trilogia Tons de Magia, que também traz aí um mundo muito diferente, com uma sobreposição de Londres mágicas, algumas delas com magia, outras que já perderam isso, e eu preciso muito fazer a finalização dela, por conta disso também coloquei algumas metas literárias. Eu gosto muito de Estilhaça-me, eu sei que muita gente não gosta daquele primeiro livro, porque ele tem uma narrativa muito diferente, mas eu achei muito interessante a trama que a autora imaginou de uma personagem que tem um toque letal, ninguém pode encostar nela porque vai morrer, e por conta disso ela é prisioneira há muitos dias e não tem ninguém com quem conversar até que aparece um outro prisioneiro. Daí em diante é história. Era uma trilogia, depois virou uma série, a gente tem alguns contos intercalados e a editora inclusive começou a publicar esses contos porque eles são importantíssimos para o entendimento da história, mas no final das contas eu acabei não lendo nem Desafia-me, nem Imagina-me. Por quê? Quando a autora trouxe o quarto livro, ela trouxe elementos que evocavam aí um passado que até então não parecia relevante. E ela traz novos personagens. Por conta dos personagens novos e dessa volta a um passado, eu resolvi esperar, mas acabei deixando isso para trás. Gosto muito desses personagens, gosto muito da Juliette. Acho que ela é uma personagem muito diferente e eu acho que a autora acertou porque ela tinha tantas perguntas não respondidas e aqui a gente vai, acredito eu, ter algumas dessas respostas sobre o passado de uma personagem que a gente conhece tão pouco na trilogia inicial. Eu tô até pensando em algum momento fazer a leitura desde o início, porque tanta coisa acontece nessa história, no mínimo eu quero ler Desafia-me e Imagina-me ainda esse ano. Esse aqui é um que eu sempre coloco em metas de leitura e eu acabo deixando para trás. Tanto é que eu li Corte de Chamas Prateadas e depois eu entendi que algumas coisas que acontecem no livro, elas são reflexo de acontecimentos de Corte de Gelo e Estrelas. Então, ele tem importância, sim. Não crucial, não é que ele vai definir a trama, mas algumas coisas que acontecem aqui vão aparecer lá em Corte de Chamas Prateadas. Não atrapalhou meu entendimento, mas talvez eu tivesse pego essa referência com mais facilidade. E ele é curtinho de ler, não tem porquê, né? Eu li um livro de quase 800 páginas e o de 200 ficou para trás, não faz sentido nenhum. Por isso coloquei aqui como um compromisso de que eu quero não finalizar uma série, mas dar continuidade a ela. Essa já é uma série que eu quero finalizar. Eu li Três Coroas Negras, eu gostei muito, achei diferente o mundo como ele imaginou, né? Então a gente tem uma ilha que é governada por uma única rainha. Normalmente essa rainha ela tem 3 filhas, 3 gêmeas. Essas 3 meninas elas nascem com poderes que são muito diferentes e depois elas são criadas separadamente e quando elas atingem aí o final da adolescência, elas têm que se reunir para um torneio. Aquela que sobreviver, que matar as suas 2 irmãs, vai ser a nova rainha.
Então uma premissa muito diferente, muito macabra até. Eu gostei de Três Coroas Negras, depois eu fiz a leitura do segundo livro, que é Um Trono Negro, gostei também, mas ele é tão diferente que eu acabei sentindo a necessidade de fazer a leitura da série quando ela estivesse toda pronta. E aí vieram Dois Reinos Sombrios, Cinco Destinos Sombrios, que é a finalização, e ainda tem esse daqui, As Rainhas de Fanburn, que são novelas ou são contos desse mundo, e eu queria ler esses livros na sequência. É uma publicação da editora Alt, da Kendera Blake, são livros rápidos de ler, tem aí em média 200, 300 páginas. Esse ano eu finalizo essa série com certeza. Eu li A Rainha Vermelha logo que ele foi lançado aqui no Brasil, e eu gostei muito porque ele traz, apesar de muita gente dizer que ele tem um monte de ideia de histórias que nós já lemos e coloca tudo ali, mas eu gostei, achei interessante, gostei da personagem e gostei do final. Na sequência ali A Espada de Vidro, depois A Prisão do Rei. A Prisão do Rei é um livro forte, ele traz aí um personagem que a gente ou ama ou odeia, com ações assim bem brutais. Eu gosto daquele livro. E a gente tem Tempestade de Guerra, que foi um livro que demorou muito a passar. Apesar de acontecerem muitas coisas, eu achei ele lento e a autora tomou decisões aí que não necessariamente agradou todo mundo. Também não é uma história sobre romance. Se você gosta de fantasia e não gosta de romance, pode entrar aqui com tranquilidade. Porque apesar de existir, inclusive, um triângulo amoroso, o interesse romântico, ele nunca é levado em consideração, disso pode ter certeza. E um tempo depois, a Victoria Aveyard trouxe O Trono Destruído. Aqui a gente tem alguns contos que já haviam sido lançados antes, eu li no e-book, e outros contos para fechar, talvez, essa história. Não que ela não tenha sido concluída em Tempestade de Guerra, mas eu imagino que ela vem aqui fechar algumas pontas soltas que a gente vai percebendo ao longo desse caminho. Mas eu não sei se eu amei ou se eu odiei essa história, como grande parte dos leitores de A Rainha Vermelha. E acabei protelando O Trono Destruído. E aí não me julguem, eu sou Team Maven, gosto muito desse personagem. De um modo geral, a gente tende a gostar daqueles personagens que são mais complexos, que têm mais camadas. É o caso desse nosso príncipezinho. Vou ver um pouco desse príncipe por aqui? Acho pouco provável. Talvez por isso eu tenha protelado a leitura de Trono Destruído. Mas eu preciso finalizar essa série. E eu gostei, de um modo geral, gostei muito de Destruidor de Mundos, que é a nova série da autora. E quero encerrar esse capítulo de A Rainha Vermelha. Quem sabe em algum momento faço até uma releitura. É uma história que eu gostaria de reler, sim, porque tantas coisas acontecem e todo mundo pode trair todo mundo, que eu imagino que eu aproveitaria melhor se eu descobrisse em alguns momentos para onde a autora estava levando e até então eu não tinha percebido. Enfim, quero ler Trono Destruído e encerrar A Rainha Vermelha. Agora é uma história que eu adoro, o TikTok adora, todo mundo adora, que é a trilogia do Povo do Ar, publicado pela Galera Record, da Holly Black. A princípio era a trilogia que finalizou lá com a Rainha do Nada, mas depois a autora lançou Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias. Nessa edição caprichadíssima, já falei bastante dela. Ele foi publicado ano passado, mas eu acho que eu subestimei um pouco essa história. Eu imaginei que ela não fosse trazer, que a autora não fosse trazer muito mais desse mundo assim para me encantar. Por isso não fiz a leitura dele no ano passado. Ainda assim, considero ele a finalização então da série do Povo do Ar. E coloquei ele na meta desse ano, na verdade já li. E o que eu posso te dizer é o seguinte, se você gosta da trilogia, se você gosta da Jude e do Cardan, leia Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias, com uma escrita lírica que só a Holly Black consegue fazer. Ela conseguiu transformar esse livro em imprescindível para quem é fã de O Povo do Ar. Então eu coloquei na meta desse ano para finalizar a série e já finalizei. Foi o primeiro livro que eu li, 5 estrelas, favoritado. Bom, ainda não foram publicados, mas tem algumas histórias que eu pretendo finalizar esse ano, porque as editoras já disseram que trarão essas finalizações dos livros. O primeiro deles é Deuses e Monstros, o terceiro livro de Pássaro e Serpente, da trilogia Pássaro e Serpente, publicado pela Galera Record. Fiz a leitura dos 2 primeiros livros
no segundo semestre do ano passado, e a editora já sinalizou que vai trazer o terceiro e último livro para o primeiro semestre desse ano, então eu pretendo finalizar essa trilogia esse ano também. Além disso, nós temos a publicação de Corrente de Espinhos, que é o terceiro livro da trilogia As Últimas Horas, da Cassandra Clare, publicado também pela Galera Record. Ele vem no segundo semestre e assim que ele sair eu quero fazer a leitura com aquele pesar no coração, porque são personagens que eu aprendi a me encantar por eles. Eu já falei que a escrita da Cassandra tem ficado mais e mais madura a cada dia que passa, e vai ser triste me despedir desses personagens, e ao mesmo tempo eu quero muito saber qual que é o caminho que a autora vai escolher para esses personagens. Alguns deles eu queria guardar num potinho, e eu espero que eles terminem bem, mas vamos ver o que vai acontecer. Amor Branco também anunciou a publicação de Empire of Gold, que é o terceiro livro da trilogia Devabad, que começou lá com A Cidade de Bronze. Curiosa estou para a finalização dessa série, porque a autora conseguiu finalizar os seus 2 primeiros livros com reviravoltas que são de deixar a gente completamente ansioso. E eu quero ver para onde essa história também vai caminhar, porque um desses personagens, ele... eu queria só abraçar. Eu fico com medo do que a autora vai propor para ele. Mas é uma história diferente também, que vai se passar aí no Oriente e que vai trazer então uma mitologia de djinns, de efrites, de ghouls, que eu gostei muito. E aí tem mais algumas continuações, então eu vou fazer a leitura de Messias de Duna, mas é só uma continuação. Eu li Duna ano passado, amei, mas não dei continuidade à história. Outro que a editora já anunciou é Ponte das Almas, que é o terceiro livro da trilogia da Victoria Schwab, que começou com A Cidade dos Fantasmas. Aí a gente tem uma fantasia juvenil bem divertida e ao mesmo tempo bem sombria, porque é uma personagem que consegue ultrapassar o véu, então ela convive com fantasmas, e os pais dela têm um programa que são como se fossem caçadores de fantasmas, mas eles nunca viram, né? E nem imaginam que a filha tenha a capacidade de conversar, de conviver com fantasmas. Ela é bem divertida e sombria ao mesmo tempo. E estou lendo Roda do Tempo, mas longe de finalizar, porque a editora acabou de publicar o 7º livro de 14. Então nós temos aí só metade da série publicada aqui no Brasil. Também fazer a leitura de Escola do Bem e do Mal 5. A editora já anunciou que vai trazer Escola do Bem e do Mal 6, que é o último livro da série, publicado pela Gutenberg, do Soman Shainani. Quem sabe eu consiga finalizar esse ano também, tudo vai depender da publicação. Pretendo iniciar e finalizar a trilogia da Terra Partida, da N.K. Jemisin, publicado pela Morro Branco. Enfim, cheio de expectativas aí com séries, então finalizando, dando continuidade, iniciando muitas também em 2022. E aí agora bora conversar, você já finalizou alguma dessas séries? Pretende finalizar alguma série em 2022? Pretende começar alguma série esse ano? Ou você é fã de livros únicos? Não te julgo. Vou te pedir a gentileza para se inscrever no canal, para curtir, compartilhar. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta da forma como eu falo de livros, se inscreve no canal. Vou deixar o link de compra desses livros aqui na caixa de descrição. Se você tiver interesse de comprar e se puder utilizar meu link, eu agradeço bastante. Te convido a me seguir nas outras redes sociais, o Instagram, o Scoob e lá no Twitter. E te agradeço a companhia até aqui. Boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!